Quando eu comecei na consultoria, acho que eu já comentei isso aqui algumas vezes, o trabalho home office não era muito bem visto. Quando uma consultora dizia que trabalhava em home office, que não tinha um escritório, né, eu percebia um certo preconceito, uma certa desqualificação, desvalorização, como se isso fosse menos, o fato de você não ter uma sala, não ter um escritório. Já faz 21 anos que eu trabalho em home office e eu tenho conseguido conciliar tranquilamente. Claro que foi um processo de adequação e de construção aqui com a minha família, né? Com meu filho, para ele entender. O Léo era pequenininho quando comecei a trabalhar com consultoria, acho que tinha acho que 6 anos, e ele foi entendendo aos poucos como que a mãe está em casa e não está à minha disposição. Como que a mãe está em casa e fala que está trabalhando. Então, isso foi também sendo esclarecido e construído na relação com a minha família e até com a minha mãe. Às vezes minha mãe me ligava e ela achava que pelo fato de eu estar em casa eu estava tranquila, disponível. Né? Então, aos poucos ela foi entendendo que, olha, mãe, estou trabalhando, depois eu ligo para a senhora, não posso falar com a senhora agora. Então, tem essa questão da família, quando você trabalha em home office, é possível. E agora, com a pandemia, nesses últimos aí 3 anos, né, 2 anos, o que eu verifico? Né? A gente já está no 3º ano depois da pandemia. Eu verifico que isso também, a questão do home office também caiu muito o preconceito que tinha. Né? Hoje, estava lendo uma pesquisa final de semana que muitos funcionários de grandes empresas não estão querendo voltar para o trabalho presencial. Eles querem permanecer em home office, querem permanecer no virtual, enfim. Então, home office hoje não é algo que causa estranheza ou preconceito. Então, quando você inicia na consultoria, é muito tranquilo você falar que você trabalha em home office. Às vezes o cliente, eu tenho clientes que às vezes falam, Ana, será que a gente podia conversar? Às vezes tem alguma questão que eles querem esclarecer de um processo, de algum trabalho que eu esteja desenvolvendo, enfim. E eu falo na boa isso, eu falo, olha, me liga hoje à tarde, o horário que você quiser, né, ou a gente pode se falar hoje à tarde, que eu estou em home office. Quando eu falo que eu estou em home office, eu estou sinalizando para ele que, olha, eu estou podendo negociar meus horários, está mais tranquilo para mim do que quando eu estou em trabalho presencial. Então, eu percebo que hoje já há uma normalidade, entre aspas, em relação a você falar que você trabalha em home office. Então, custos para você iniciar na consultoria. O home office passa a ser algo muito tranquilo. Se você tem um espaço na tua casa que te possibilita isso, tranquilo. Quando eu comecei na consultoria, a gente morava num apartamento, numa outra cidade, que era um apartamento menor, e o meu computador ficava na sala de visita, foi onde deu para pôr. Né? Hoje eu tenho um quarto específico, né, um quarto que eu fiz de escritório específico para o meu trabalho, mas isso vai de cada um, você vai construindo também aos poucos, né? Se não é possível ter já a situação ideal. E em termos de custos para você manter uma empresa, o que eu fiz recentemente uma consulta com o meu contador, com o meu escritório de contabilidade, que é a Forte Mobile, e a Forte Mobile é interessante que a empresa, a Fortecom, eles são de Londrina, eu moro em Curitiba, mas eu mantive eles como meus contadores pela qualidade, pela confiança, faz mais de 20 anos que eles me atendem. Eles criaram, né, a Forte Mobile, que é um escritório de contabilidade mais por aplicativo. Eles têm uma proposta para atender profissionais autônomos e micro e pequenos empresários. Então, eles atendem até um valor X de faturamento.
E com isso, uma mensalidade que era em torno de 400 e pouco, passou a ser R$ 99. Então, quando a gente fala em custo fixo, por exemplo, eu vou te falar da minha realidade, né? Eu pago esse valor mensal para o contador, porque você vai ter que ter um contador. Importante lembrar, né, que o Guilherme Bittencourt, que é o contador diretor e CEO, né, da Forte Mobile, ele fez uma masterclass comigo, e lembra que, quem assistiu, lembra que ele disse que psicóloga não pode ser MEI, né, microempreendedor individual, e consultoria é uma atividade que não pode ser enquadrada no MEI. Então, você precisa abrir uma empresa jurídica. Você vai precisar ter um contador que te auxilie. E aí você vai pagar um honorário por esse serviço que ele vai prestar mensalmente, fazendo a sua contabilidade.